todos, tudo bem? Vamos iniciar agora nossa aula sobre tabela periódica, falando um pouquinho sobre a história, a estrutura e as propriedades dessa nossa querida tabela. Bom, primeiramente, por que uma tabela com os elementos? Bom, sobre isso a gente tem que pensar o seguinte: na sua casa você sempre vai tender a organizar suas coisas, seja sua roupa, seja suas meias, suas peças íntimas, sempre vocês vão organizá-las de uma forma em que você sempre saiba onde elas estão, certo? Então foi por essas e outras que decidiu-se organizar os elementos químicos de uma forma em que ficasse mais organizado para quando alguém quisesse fazer uso desses elementos, poder achar eles de forma rápida. Então, ao longo da história, várias pessoas tentaram organizar os elementos químicos de várias formas diferentes. Entre eles podemos citar Dobereine com a lei das tríades, Chern-Kruse com o parafuso telúrico, Newlands com a lei das oitavas, Mendeleev com a ordem de massa atômica e agora a tabela periódica que nós usamos, que é a ordem do número atômico por Moseley. Então, nessa tabela periódica, a gente vai utilizar e organizar esses elementos através dos números atômicos. Então, aqui nós temos a representação da tabela periódica como nós usamos hoje em dia, onde nós temos o hidrogênio, que ele não pertence a nenhuma família. Nós temos os metais, que aqui está representado em cinza, os ametais em amarelo, os semimetais em rosa e os gases nobres em azul. Basicamente, a tabela periódica, todos os elementos da tabela periódica, elas estão organizados de número crescente de número atômico. Esse número atômico, representado pela letra Z, ele representa um número de prótons de cada elemento. Então, um elemento que possui um número atômico igual a 1, ele possui em seu núcleo um único próton. Então, na tabela periódica nós encontramos dois tipos de elementos: os naturais, que eles são encontrados até o número atômico número 92, e os artificiais, que são os elementos acima de 92. A tabela periódica, de forma bem simples, ela é organizada em períodos e em grupos, sendo os períodos as linhas horizontais e os grupos as linhas verticais. Existem na tabela periódica alguns grupos muito famosos. Por exemplo, o grupo 1 é conhecido pelo nome de metais alcalinos. Já o grupo 2 é conhecido como metais alcalinos terrosos. Nós temos os elementos de transição, que são basicamente metais. Nós temos o grupo do boro, que é o grupo número 13, o grupo do carbono, que é o número 14, o grupo do nitrogênio, que é o grupo 15, os calcogênios, que é o grupo número 16, os halogênios, o 17, e os gases nobres, o grupo número 18. Ainda nós temos lá nos elementos de transição internas os lantanídeos, que é nosso período de cima, e os actinídeos, que é o período de baixo. Então vamos conhecer um pouquinho sobre a classificação geral dos elementos da tabela periódica. Primeiro, nós temos os metais, onde eles vão ser eletropositivos, ou seja, eles vão tender a perder elétrons. Eles são, na maioria das vezes, sólidos, com exceção do mercúrio. Eles vão ser brilhantes, vão ser ductos, ou seja, eles vão ser acessíveis a ser transformados em fios, vão ser maleáveis e bons condutores de calor e eletricidade. Já os ametais, eles vão ser eletronegativos, ou seja, eles vão ter
tendência natural a atrair elétrons para si, eles vão ser quebradiços, opacos, ou seja, sem brilhos, e eles vão formar compostos covalentes, além de ser péssimos condutores de calor e eletricidade, com exceção, lógico, do carbono. Na tabela periódica nós também vamos perceber algo, principalmente mais adiante quando nós começarmos a estudar a distribuição eletrônica. Vimos a quantidade de elétrons de determinado elemento, ele pode ficar no subnível S, P, D e F. Esses subníveis também representam onde esses elementos estão distribuídos na tabela periódica. Nós vemos aqui em laranja todos os elementos que terminam no subnível S, como por exemplo aqui o lítio e o sódio. Todos os elementos que terminam no subnível D estarão nessa parte amarela. Todos os elementos que terminam com subnível P estarão nessa região em verde. E nessa região azul estarão todos aqueles que terminam no subnível F. Aqui nós temos uma representação melhor da tabela periódica. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre as propriedades periódicas. Primeira propriedade, raio atômico. O que é o raio atômico? O raio atômico é a distância que nós temos do núcleo do átomo até a camada mais externa. Essa distância a gente pode perceber na tabela periódica que ela sempre cresce com o aumento do número de camadas. Então nós vamos perceber o seguinte, prestem bem atenção para você que está agora de frente ao celular. Nosso raio atômico sempre vai crescer de cima para baixo e da direita para a esquerda. Ou seja, um elemento que está lá no início, como por exemplo o hidrogênio, tem um raio atômico muito menor do que o frâncio, que é esse elemento que está aí simbolizado com as siglas Fr. Aqui nós temos um exemplo mais detalhado de como seria o aumento do raio atômico. É importante também salientar sobre os íons. Quando é que você vai ter o íon? Se seu elemento ele perde ou ganha um elétron, a gente vai ter um aumento ou uma diminuição no tamanho desse raio. Quando você perde ou ganha elétrons, esse elemento é chamado de íon. Aqui nós temos, em exemplo, esses elementos aqui representados por rosa e cinza, que são os elementos que perderam elétrons, e azul e cinza os elementos que ganharam elétrons. Aqui nós podemos perceber o seguinte: quando um elemento ganha elétrons, seu raio atômico fica maior do que o usual. Já quando ele perde elétrons, seu raio atômico fica menor que o normal. A próxima propriedade é o potencial ou energia de ionização. Essa energia é a energia necessária para tirar um elétron do átomo no seu estado gasoso da camada de valência dele. E o que isso pode dizer? Primeiramente, essa propriedade ela sempre cresce, aumenta de baixo para cima e da esquerda para a direita. E ele vai dizer o seguinte para a gente: que eu preciso de uma quantidade muito grande de energia para conseguir arrancar o primeiro elétron. Mas eu preciso de uma energia ainda maior para tirar o segundo elétron. E de uma quantidade muito maior de energia para conseguir tirar o terceiro elétron. Já a afinidade eletrônica, essa quantidade ela já diz respeito à quantidade de energia que ele libera e não na quantidade de energia necessária para retirar um elétron. Nós temos aqui a eletropositividade e a eletronegatividade. A eletropositividade ela mede a tendência que um átomo tem de perder elétrons, ou seja, dele ficar positivo.
Já a eletronegatividade é a tendência do átomo tem para ganhar elétrons, ou seja, ficar negativo. Reatividade química. Ele indica a capacidade para esse elemento químico reagir. Então, nós vamos ter dois tipos de reatividade. Nós vamos ter a reatividade nos metais e nos ametais. Nós vamos ter as propriedades periódicas e especiais, que eles estão relacionados à densidade, que é a relação entre a massa e o volume, e o volume atômico. Também temos o ponto de fusão e de ebulição, que eles são relacionados através de uma propriedade periódica. O único elemento que não obedece essa regra de posicionamento é o carbono. Por quê? O carbono em si, na sua forma abundante, ele obedece. Entretanto, nós vamos ter os alotrópicos do carbono, como por exemplo o diamante, o grafeno, entre outros. Esses sim possuem um ponto de fusão e ebulição altíssimos. Então, resumo geral, nós vamos ter o raio atômico, a eletropositividade e a reatividade em metais aumentando da direita para a esquerda e de cima para baixo. Já o potencial de ionização, a eletronegatividade e a reatividade em ametais crescendo de baixo para cima e da esquerda para a direita. Lembrando que essas propriedades elas não servem para os gases nobres, que são esses que estão aí em azul, que são o grupo 18 da tabela periódica, que eles são um caso especial. Aí nós vamos ter a densidade, o volume atômico e o ponto de fusão e ebulição. Agora eu vou deixar aqui uma questão bem legalzinha para vocês responderem. E é isso, pessoal, por hoje só e até a próxima aula.